um vocabulário de palavras moderna? Eu diria que não. Porque os jovens têm uma alma para prestar conta diante de Deus. E lá no céu não tem alma sem ruguinhas ou com ruguinhas. Lá no céu todos é jovem. Lá no céu não precisa de tampar os cabelos brancos, porque lá nós não vamos ter essas coisas. Então, eu tenho que usar aquilo que liberta a sua alma. Aleluia. Eu não preciso de mudar o meu linguajar aqui para pregar para os jovens. Eu tenho que usar simplesmente a palavra de Deus na sua essência. Porque não é a palavra do pregador que liberta. O que liberta é a palavra de Deus. Não é o linguajar do pregador que muda o jovem, ou a pessoa, ou qualquer um. O que muda a pessoa é a palavra de Deus. Então eu tenho que usar simplesmente a palavra de Deus. Diga para o seu irmão aí, você está pronto para receber a palavra de Deus hoje? Porque é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Eu tenho muita dificuldade para pregar. Eu vou revelar meu segredo aqui para vocês. Tá vendo? Você nem imagina o quanto eu tenho dificuldade para pregar. Não é de hoje que eu prego a palavra de Deus. Mas todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho a mesma dificuldade. A mesma. Você vai pensar, é de estar na tribuna? É de estar na tribuna porque aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu não estou pregando para qualquer um. Eu não estou trazendo algo aqui para qualquer um. Eu estou pregando a palavra de Deus para o público mais especial da face da terra. Eu estou pregando para a noiva de Cristo. Sacode seu irmão e diz, você é a noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Então você olha para esse irmão e acha que ele é uma pessoa qualquer, né? Às vezes você não dá nem a mínima para ele, acha que ele é uma pessoa qualquer. Não, ele é a noiva de Cristo. Ele é a noiva de Cristo. Hoje na Escola Bíblica Dominical nós falamos sobre isso. Muito importante. Então, mas a minha maior dificuldade em pregar não é tanto em subir na tribuna. É escolher o texto para pregar sobre ele. Porque eu quero pregar a Bíblia toda. Eu quero pregar a Bíblia inteira. Porque para mim, a Bíblia toda é especial. Então eu tenho a maior dificuldade em escolher o texto em que eu vou pregar. Porque eu leio um, fala comigo. Aí eu digo, eu vou pregar esse, porque falou comigo, vai falar com os irmãos. Aí eu leio outro na frente, fala comigo também. Aí eu vou pregar esse. Então essa é a minha maior dificuldade para pregar. Escolher o texto para pregar. Mas eu quero te dizer que esse eu não tive dificuldade. Porque esse foi o Senhor que me deu. O irmão Júnior me convidou, né? Eu acho que 2 dias depois, Deus já tinha me dado a palavra. E eu liguei para ele e disse, filho, Deus é bom, Ele já me deu a palavra. Aleluia. Eu tenho várias mensagens, Deus me dá várias mensagens. Eu tenho mensagens que eu nunca preguei aqui. Eu tenho. E essa novinha, quentinha, aleluia, saiu do forno essa semana. Veio direitinho do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Aleluia. Eu costumo dizer para você, e eu falo, leio e entendo dentro da palavra de Deus, que também é assim. A maior exigência que Deus tem para o homem, ou seja, a única, que eu diria que a única exigência que Deus tem para com o homem é a obediência à sua palavra. Então hoje nós vamos falar um pouquinho em ir mais profundo em Deus. Fala comigo. Ir mais
profundo em Deus. Quem quer ir mais profundo em Deus? Quem quer ir? São poucos. São poucos. Não todos levantaram a mão, né? Mas eu quero te dizer, você que quer ir mais profundo em Deus, permaneça aí, ouvido atento e atenção à palavra, porque temos alguns requisitos. Ir mais profundo em Deus não é simplesmente só eu querer. É o primeiro passo, é eu querer. Mas só que temos alguns requisitos. E o maior requisito é obediência. O maior requisito é ter o espírito de obediência. É o que eu disse que é a maior exigência de Deus para com o homem. Não é ter fé. Porque se eu ter fé e eu não ter obediência, essa fé para Deus ela não tem nenhum valor. Se diz que Satanás ele crê que estremece. Se diz, não é a palavra de Deus. Que ele estremece, mas não obedece. Agora, a palavra de Deus diz que a obediência vale mais que o sacrifício. Então, eu só tenho, a minha fé, ela só tem valia quando eu tenho obediência. Não é o amor, porque o amor é o maior mandamento. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas este amor só vem através da obediência. Porque se eu não tiver obediência para amar a Deus, não vale nada, não tem esse amor. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é uma obediência. E quem tem o espírito de obediência, ele simplesmente obedece. Por que simplesmente obedece? Quem tem o espírito de obediência, ele não faz questionamento algum. Ele não questiona nada. Por quê? Onde? Como? Por que eu? Não. Ele simplesmente obedece. E você sabe que eu gosto de pregar dentro da palavra de Deus. Você já está aí imaginando isso? Hoje é dia de ler a palavra. E eu estou aqui dentro de mim. Glória a Deus que hoje eles vão ler a palavra. Amém? Então vamos ver uma pessoa que obedeceu sem questionamento. E este era uma pessoa que poderia estar fazendo inúmeros questionamentos. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, ele fala de Noé. Capítulo 6, do versículo 11 ao 14. Deus manda Noé construir uma arca. A primeira vez que Noé ouve a palavra arca. Agora vem cá comigo. Não era para Noé estar questionando o que é isso, Deus? Como que eu vou fazer? Nunca vi isso, Deus. Eu não tenho aqui nada, Deus. O que é isso, Deus? Duas coisas estranhas que Noé ouviu. Arca e chuva. Naquela época não tinha chuva. E Deus agora fala para Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir essa terra com chuva. Agora você vai lá no versículo, no capítulo 7 e no versículo 5. Fala aí o que é que Noé fez? E fez Noé conforme tudo o Senhor lhe ordenou. Questionou Noé? Foi assim? Não. Fez Noé tudo o que o Senhor lhe ordenou. Sem questionamento. Deus, porque eu? Deus, onde? Deus, quando? Deus, que é isso? Oh, aleluia. Quando nós temos o espírito de obediência, simplesmente obedecemos. Agora eu vou com você novamente em Gênesis 12. Hoje é Bíblia, pode ficar tranquilo. O versículo 1. Aqui também fala de um homem
obedeceu. Simplesmente obedeceu. Quem é esse homem? Abraão. Abraão. Aqui, quando Deus fala com Abraão, a primeira vez que Deus fala com Abraão, para que ele saia da sua parentela. E vai para um lugar, Estados Unidos, sonho de todo mundo. Foi isso? Portugal, a terra que eu amo muito. Angola. Brasil. Deus determinou para Abraão o lugar que era para ele ir? Não. Deus disse, vai para uma terra em que eu te mostrarei. Em nossas palavras aqui, sai sem destino. Sai sem rumo. Coloca as coisas aí no camelo, né? Nos seus camelos aí e vai. E vai para uma terra sem rumo, sem destino. Sai sem destino. Você faria isso? Sair sem destino. Simplesmente pegar a sua mala, lá no Brasil se diz cachorra, né? Põe nas costas. E sai aí, sem destino. E aqui Noé, aliás, Abraão não estava sozinho. Abraão agora, o pai dele tinha morrido e ele tomava a responsabilidade daquela família. Tinha uma família agora na responsabilidade de Abraão. Mas aqui Deus fala para ele largar a sua parentela, sair, deixar aquilo lá e ir para um lugar que ele ia mostrar. O que ele fez? Lá no 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele simplesmente obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Quem tem o espírito de obediência, ele simplesmente obedece sem questionamento. E aqui quando nós lemos, eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas se você não tiver prestado atenção, é bom você voltar lá e recapitular. Porque quando fala da obediência e o resultado não é só para a pessoa que obedece, é também para a sua geração. Você viu que Noé, por obedecer a palavra de Deus, Deus salvou? Foi só Noé? Não, salvou ele e a sua família. Deus salvou ele e a sua família. E aqui Abraão, por obedecer a palavra de Deus, Deus o abençoou muitíssimo, tanto ele quanto a sua geração. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E não é só no espiritual não, queridos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, é a palavra que está falando isso. Nós somos abençoados dos 4 lados. Dos 4 lados nós somos abençoados. Tudo quanto colocarmos as nossas mãos para fazer, nós somos abençoados. Desde que estamos debaixo da obediência. Santo é o Senhor. Aleluia. Desde que estamos debaixo da obediência. Vamos aqui, mais um exemplo de obediência. 22 de Gênesis. Aleluia. Aqui agora já não é mais Abraão. Aqui agora é Abraão. Significa pai de uma grande nação. Por que o seu nome foi trocado? Por causa da obediência. Porque ele obedeceu a ordem de Deus, a primeira ordem: sai sem destino. Vai para uma terra que eu te mostrar. Agora que veja o que Deus pede para este homem. Pediu o quê? Ele tinha 100 filhos, não era? E Deus pediu 1. Isso? Não, ele tinha quantos? Um filho. E Deus agora pede esse filho. Abraão questiona com Deus. E Abraão já sabia que aquele filho era o filho da promessa. Deus já tinha falado que era o filho da promessa. Abraão era para dizer: mas Deus, o senhor não falou comigo que era o filho da promessa? Então por que agora o senhor está pedindo meu filho?
Simplesmente Abraão obedeceu. Simplesmente. 24:1. Veja o resultado da obediência. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia Abençoado. Até os nossos anos são prolongados quando nós andamos na obediência. Quando nós estamos debaixo da obediência. Ei, jovens, ei, olha aqui pra mim. Você quer viver muito na terra? Quer? Quer ter longos dias na terra? Olha aqui um segredo. A receita é essa. Tá? Não é os creminhos. Não é os creminhos. É a obediência. É a obediência. Agora eu quero saltar com você toda a história do Antigo Testamento. E eu vou para Lucas junto com você. Toda a história do Antigo Testamento. Lucas capítulo 1. Deus de maravilha. Aleluia. E o versículo 31. Ó Deus, aleluia, Jesus. Aqui a história, na nova aliança agora, de uma mulher que também simplesmente obedeceu. Ela simplesmente obedeceu. Mulher é esta? Maria. Maria não era qualquer uma. Maria não era qualquer uma. Você sabe por quê? Por que Maria não era qualquer uma? Porque ela tinha o espírito de obediência. Quando nós temos o espírito de obediência, nós não somos qualquer um. Oh, aleluia. Noé não era qualquer um. Deus podia ter pegado o outro lá, não podia? Tinha mais pessoas. Mas por quê? Porque tinha um espírito de obediência. Abraão não era qualquer um, porque ele tinha o espírito de obediência. Cutuca seu irmão e diz para ele: se você tem o espírito de obediência, você não é qualquer um. Se você tem o espírito de obediência, você não é qualquer um. Aleluia! Aleluia! Irmãos, você está entrando na dimensão espiritual que é essa palavra, irmãos. Eu não sei se eu estou conseguindo ou se é o Espírito, se o Espírito Santo de Deus está fazendo isso com você aí, mas está ardendo dentro de mim, irmãos, a dimensão dessa palavra. A dimensão é isso que eu falei com você. Se você não tiver no espiritual, você não entende. Tem que estar no espiritual para você entender. Então aqui o versículo 31 diz: eis que conceberá e darás à luz um filho, quem chamarás pelo nome de Jesus. Aleluia. No versículo 38, então disse Maria o quê? Não, eu não. Eu já estou noiva. Eu já estou noiva. Maria não era para falar isso? Maria estava noiva. Maria estava esperando a data do casamento. José tinha ido preparar a casa. Como foi Jesus? José tinha ido preparar a casa. Maria agora era para dizer: não, eu corro risco de vida. Isso aqui, se eles apanharem, vai falar que eu estive em adultério, porque como a mulher vai ter filho se ela não teve uma relação sexual? Vai falar que eu estive em adultério. E o que era? Pecado. E o que acontecia? Era apedrejada. Maria não olhou para isso. Aleluia. Olha o espírito de obediência. Ela não questionou, ela não olhou para isso, ela não falou nada. Ela simplesmente diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aleluia. Aleluia. O segredo, irmãos, é porque às vezes nós ficamos olhando o que vai dar lá na frente. Se eu obedecer, o que vai dar lá na frente? Será o que vai acontecer? Como que vai ser? Não é assim? Aí, o outro já coloca na nossa mente: se você for,
Aí perde de receber aquilo que Deus tem para você. Deus de maravilha. Agora, irmãos, eu quero falar da maior história de obediência. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maria que agora dá início nessa maior história de obediência. Capítulo 22 de Lucas. 39 ao 42. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Que era quem? Jesus. Quem? Jesus. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Olha aqui por que você tem que orar. Olha aqui por que você tem que orar. A tentação está 24 horas ao seu redor. A palavra de Deus diz que ela está rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E se você não estiver orando, é perigoso. Então aqui, orai para que não entreis em tentação. Continuando, ele por sua vez se afastou a cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava, exemplo, tá? E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Santo é o nosso Deus, aleluia, Jesus. Veja a dimensão dessa palavra, irmãos. Jesus, ele podia simplesmente ter abandonado tudo. Sabe quando? Na hora do seu batismo. Quando João foi batizar Jesus, quando Jesus levanta das águas, João vê uma pomba que vem voando e senta na cabeça de Jesus. E sobre Jesus, João ouve uma voz incomparável. Uma voz que ninguém ali havia. E diz: eis aí o meu filho, a quem eu tenho todo prazer. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele era Deus. Ele poderia lhe dizer: não, eu não. Eu não vou fazer. Será se Jesus dissesse: eu não vou fazer, deixaria de ser Deus? Se Jesus falasse: eu não vou morrer por eles, ele deixaria de ser Deus? Não, ele não deixaria de ser Deus. Ele continuaria sendo Deus. Mas o que ele preferiu? Obedecer. O que ele preferiu? Obediência. Obediência. Então aqui, neste momento de oração, foi o momento mais difícil da caminhada de Jesus. Aqui, neste momento de oração, o suor de Jesus se transforma em gota de sangue. E a medicina nunca conseguiu explicar esse fenômeno. A tristeza de Jesus era tão grande, era tão profunda, tão grande, que ele entrou em um estado de choque. E o seu suor agora se transforma em gota de sangue. Mas o que ele disse? Eu prefiro obedecer. Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Porque a vontade de Jesus era o quê? Abandonar. Era deixar de mão. Não, naquele momento ali era deixar de mão, porque Jesus era homem. 100% homem. Naquele momento ali, Jesus deu vontade de abandonar tudo. Mas ele disse: eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Vou até o fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Dá glória aí. É forte essa palavra.
você pode estar falando aí no seu coração. Ei, aleluia. Este espírito é só para algumas pessoas. Aleluia, Jesus. Hã? Falei no espírito de obediência. Este espírito é para algumas pessoas. Este espírito de obediência é só para os especiais. Vem cá comigo. Lá no Éden, quando Deus fez o homem, Deus faz o quê na narina do homem? Sopra. E o sopro aqui é o quê? O Espírito de Deus. A vida é o Espírito de Deus no homem. O sopro foi a vida que Deus deu. E acompanhado deste sopro veio o Espírito de obediência. Entendeu? Agora, também lá no Éden, no momento do pecado, quando houve o pecado, de quê? De quê? De desobediência. O pecado de desobediência. O que é desobediência? É o contrário de obediência. Então eu diria que é o pecado de rebeldia. E quem foi o primeiro a rebeliar? Quem foi o primeiro a pecar esse pecado de desobediência? Através de quem ele veio? De Lúcifer. Então lá no Éden, o pecado, o espírito de desobediência agora também vem para o homem. Por quê? Porque Adão pecou. Assim como Adão recebeu o Espírito de Deus, Adão agora recebe o espírito de desobediência, que também é transmitido a todo homem. É por isso que a Bíblia fala que todo homem herda a mente pecaminosa de Adão. Assim como todo homem herdou o Espírito de Deus em Adão, agora também em Adão, todo homem herda o espírito de desobediência. Deus, aleluia. Entendeu? Deus de misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo bem aí? Tá difícil de engolir? Deus, Aleluia. Ir mais profundo em Deus. Quem quer ir mais profundo em Deus ainda? Quem quer ir mais profundo em Deus? Aleluia. aleluia. Então esse espírito de obediência é para toda a raça humana. Como o espírito de desobediência é para toda a raça humana. Vem cá comigo, deixa eu te contar uma história. Havia uma aldeia e tinha nessa aldeia uma jovem que dava muito trabalho para a tribo. Era muito rebelde. Ela era desobediente. Ela dava muito trabalho para a tribo. Ela não obedecia a ninguém. E havia também nessa aldeia uma velha índia, que era como juíza. E todos os casos da aldeia eram passados por essa velha índia. Então, o cacique daquela tribo resolveu levar aquela jovem para aquela velha índia, dar uns conselhos e ver o que podia fazer. Quando aquela jovem chegou diante daquela senhora, a senhora disse: eu estou sabendo que você está dando muito trabalho aí na aldeia. A índiazinha simplesmente virou para a senhora e disse: eu sou assim e não mudo. A senhora ficou olhando para a índiazinha e disse para ela assim: eu tenho dentro de mim 2 cachorros. Um manso, bonzinho, e um outro bravo e mau. E eles estão brigando a todo instante. A índiazinha ficou curiosa e perguntou para a senhora assim: e qual dos 2 que vence? Aí a
respondeu: aquele que eu alimentar. A índiazinha entendeu que ela podia ser o que ela quisesse. A escolha era dela. Ó Deus. A escolha era dela. Então, dentro de você tem dois espíritos. Tem o espírito da obediência e o espírito da rebeldia. O que você herdou de Deus e o que você herdou de Adão. Agora, vai vencer é aquele que você alimentar. É aquele que você alimentar. Cada vez que eu obedeço a palavra de Deus, eu estou alimentando o espírito de obediência. Cada vez que eu obedeço a palavra de Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, eu simplesmente alimento o espírito de obediência. Eu simplesmente aprofundo mais em Deus, aleluia. Cada vez que eu obedeço a palavra de Deus, aleluia, eu estou indo mais e mais ao encontro de Deus. Amém. Agora você vê que para quem obedece tem uma recompensa, que é o que nós lemos lá. Agora, para quem não obedece também tem uma recompensa. Só que a desobediência, a recompensa dela é mais dura. Oh, Deus, misericórdia. Quando o pai da desobediência desobedeceu lá no céu, o que aconteceu com ele? Deus simplesmente a rejeitou. Então, quando você desobedece, Deus simplesmente rejeita. Você quer prova disso na palavra de Deus? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Você vai ler aí na palavra. Você vai ler. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Lê aí na palavra. Quem achou? Encontrou e lê para mim. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o profiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas filho. Viu aí? Quando você rejeita, quer dizer, quando você dá atenção aos cochichos de Satanás, se você for, vai acontecer isso, você vai passar fome. Você vai ser envergonhado. Vai ser assim, vai ser assado. Você recua e não obedece a palavra de Deus, Deus simplesmente te rejeita. Deus simplesmente te rejeita. Deus também não vai entrar em questão com você, não. Quando aconteceu aquilo com Adão e Eva no pecado, lá no Éden, eles continuaram lá no Éden? Não. Não, Deus simplesmente rejeitou. Ó Deus. Sem questionamento. Sem questionamento. Isso é sério, queridos. Isso é sério. O pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria. É rejeitado diante de Deus. Deus abomina e pronto. Saul, ele foi proclamado a rei. Foi o que foi lido ali. Mas Deus agora rejeita o reinado de Saul por causa da sua desobediência. Por causa da sua desobediência. É simples, não é? Deus é amor, irmãos. Ó Deus, aleluia. Mas Deus é justo. Aleluia. Deus é amor, mas Deus é justo. E com Ele tem que ser justo. Com Ele tem que ser justo, aleluia. Então vem cá comigo. Lá no capítulo
nós lemos de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 5. Veja, se apenas ouvirdes atentamente. Isso aqui é uma promessa com condição, porque você tem o livre-arbítrio. Você tem agora os 2 cachorros dentro de você, né? Agora você vai alimentar o que você quiser. É por isso que está escrito aqui que Moisés deixou dessa forma. Se você atentamente obedecer a palavra do Senhor, você vai ter isso aqui. O segredo é esse. Por isso que às vezes ficamos dando murro em ponta de faca, irmãos. Ou correndo na areia. Nunca saímos do lugar. Não é? Por causa da desobediência. Viu aí? É forte a palavra. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como tem tido assim. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominará a muitas nações, porém elas não te dominarão. Aleluia! O mundo não tem poder sobre a sua vida. Glória a Deus. O mundo não tem poder sobre a sua vida quando você simplesmente alimenta o espírito de obediência. Você sabe o que acontece quando você simplesmente alimenta o espírito de obediência? Eles têm que bater continência para você. Glória a Deus, aleluia. Eles têm que bater continência para você. Por quê? Porque você não é um qualquer. Aleluia. Porque você é especial. Aleluia. Porque você tem dentro de você agora o espírito de obediência. Aleluia. É por isso que Paulo explica que há uma guerra. Oh, santo Deus. Agora você entende o porquê dessa guerra? Por isso que eu trouxe essa historinha para você entender. Está dentro de você os 2 espíritos brigando. Está dentro de você os 2 espíritos combatendo todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Está dentro de você, ele combatendo. Então uma guerra, Paulo fala dessa guerra. Agora é você, como Moisés diz aqui. Agora é você, se você dá ouvido ao espírito de obediência e simplesmente colocar no seu coração, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Agora você entendeu que não há fé sem obediência? Agora você entendeu que não há amor sem obediência? Agora você entendeu que não há fidelidade sem obediência? Que essa é a maior exigência de Deus para com o homem, é a obediência. Aleluia. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, sem questionamento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obedecer a palavra de Deus, irmãos, sem perguntar para quê e nem por quê. Não é a palavra do pastor, não, irmãos. Agora, quando eu tenho espírito de obediência, o que eu faço? Eu obedeço às autoridades que são constituídas por Deus. Quando eu tenho o espírito de obediência, eu obedeço à minha liderança. Eu ando debaixo de obediência. Sem questionamento, irmãos. Aleluia. Por que eu vou obedecer ao pastor se ele é mais jovem do que eu? Ontem pode dizer isso. Não é? Por que eu vou obedecer, né? Alguém, se eu sei mais do que ele? Se eu tenho mais curso do que ele? Se eu tenho mais conhecimento do que ele? Se eu tenho mais anos de fé do que ele? Não é? Não é esse os questionamentos que às vezes vêm até nós? Não é esse os questionamentos? Mas eu quero te dizer que quem faz isso com você, que coloca esses pensamentos às vezes na nossa mente, na nossa cabeça, e nós não podemos alimentá-lo, é o inimigo. Porque ele é o desobediente e quer que sejamos como ele. Ele simplesmente quer que sejamos
sermos como Ele. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Eu queria convidar os jovens aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus.